oportunidade óbvia para mim. E eu cheguei até na comunidade e falei assim, pessoal, na minha visão hoje, existem duas oportunidades óbvias. Mas, Bruno, vamos falar de uma empresa que o pessoal gosta bastante, né? E Uhum. subiu muito. O pessoal vê, você acabou de falar do Banco do Brasil. Banco do Brasil tava 38 ali, 40. Subiu para 50, quase 60. Agora eu não sei quanto tá, mas tá mais ou menos nessa 56 faixa. e pouquinho deve estar agora. É oportunidade ainda, Bruno? Qual que é o Boa. preço teto? O que você acha dessa empresa? Você Boa. acha que... Cara, olha que bizarro. Acho que a primeira vez que eu vim aqui, ou a segunda vez, eu lembro que eu abri aqui pra você uma continha que eu tava fazendo de Banco do Brasil pra achar o preço teto. E eu falei, eu vou fazer uma conta, naquele momento, né? Falei, eu vou fazer uma conta aqui totalmente conservadora, assim, como se tudo fosse dar errado. Aí eu lembro que o meu preço tava dando 32,50. E Banco do Brasil estava 32,50. Aí eu lembro que eu falei aqui, se o pessoal for atrás dos podcasts, eu falei aqui, eu lembro. Cara, aí eu falei, porra, é uma oportunidade muito óbvia naquele momento pra mim. Aí eu lembro que eu comprei. E aí o pessoal fala, porra, bem que eu poderia voltar ao passado, é fácil falar do passado, né? Se todo mundo soubesse, a gente teria comprado toda a nossa vida lá atrás. Só que aí, hoje em dia, o pessoal fala assim, pô, subiu pra caramba, preço de tela. Saiu de 32 e pouco, 38, enfim, foi pra quase 60. Isso significa que a ação tá cara? Aí eu sempre falo, não. Por que isso não significa? Porque a cotação por si só, ela não deve ser vista só porque subiu que ficou caro, ou só porque caiu porque ficou barato. Você tem que olhar o fundamento. E aí o fundamento vai se traduzir aonde? No preço teto. Então, ao longo do tempo, como o resultado de Banco do Brasil foi melhorando, então foi trazendo, rentabilidade muito boa, pau a pau com o Itaú, ainda com desconto frente a valor patrimonial, que também é bastante interessante. Então, ainda hoje, está abaixo de 1. Pra você ter uma ideia, estava 0,6, mas o gap foi fechando, mas ainda hoje abaixo de 1. Tudo bem que tem o risco de ser estatal, então normalmente ele negocia um pouco abaixo do valor do patrimônio, mas mesmo assim, ele está hoje entregando uma rentabilidade muito boa, com um dividendo muito forte e com potencial de aumentar o payout. Então, sai ali dos seus 40, vai para o 45 e existe já analista falando que o ano que vem, Banco do Brasil pode trazer um payout de 50%. E aí, o que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? Conforme as ações foram subindo, o pessoal que acompanha meu canal, o pessoal da comunidade sabe muito bem isso. Eu sempre falei, a gente tem que ir revendo o preço teto para ver se ele está condizente com o que está acontecendo com a empresa. Então eu lembro que eu tinha algumas projeções de lucro, né? Isso começou lá em 2020 e comecinho de 23, né, finalzinho de 22, eu tinha algumas projeções de lucro para 23, 24, 25. E aí, à medida que os resultados foram saindo e as minhas projeções de lucro estavam extremamente conservadoras e fora da realidade, eu simplesmente fui melhorando essa projeção. Ainda sendo conservador, então ainda trabalhando muito no piso do guidance que o próprio Banco do Brasil traz pra gente, inclusive até às vezes abaixo desse piso. E aí o que foi me mostrando? Meu preço teto foi evoluindo, e mesmo com a evolução das ações subindo, o preço teto foi subindo, mas ainda tinha margem de segurança. Então eu lembro, meu preço teto era 32,50, chegou a ser 36, aí teve uma hora que foi para 49, e aí mais recente agora 62. Por quê? Porque o resultado tá melhorando e as perspectivas também. O payout você vai ajustando nas minhas continhas, eu faço a conta sozinho, né? Eu tenho lá, para quem é da minha comunidade, tem a minha planilha, e aí tem lá uma linha onde eu coloco projeção de lucro, uma das linhas é estipulando o payout. Sim. Então eu já faço uns estudos com o payout aumentando. Mesmo com esse payout aumentando, eu já percebo que existiria mais margem de segurança, mas eu ainda uso um payout menor. Então, para você ter uma ideia, nesse cálculo que eu tenho de 62, eu estou colocando para o ano que vem um payout, na verdade, não de 45, de 40, como se caísse 5 pontos percentuais. O pessoal fala, o governo vai parar de pagar dividendo. Eu falei, então beleza, vamos colocar na nossa conta que o payout volta atrás, volta para 40. Mas, na verdade, o Banco do Brasil está estudando 50. Você percebe, então, como eu estou sendo conservador e mesmo assim o Banco do Brasil me dá margem de segurança. Então, hoje eu trabalho com 62 e, portanto, a 56 é uma oportunidade óbvia para mim. E eu cheguei até na comunidade e falei assim, pessoal, na minha visão hoje, existem duas oportunidades óbvias. Vou até abrir aqui o que eu falei nas minhas lives particulares da comunidade, mas eu acho que vale a pena, pessoal. São duas oportunidades óbvias que eu vejo hoje. Primeira delas, Banco do Brasil, porque ainda negocia com margem de segurança, frente ao preço teto de 62, e está caindo, portanto está abrindo mais margem de segurança, com um yield projetado de mais de 10% para esse ano e para o próximo também, considerando que o payout não aumente, se aumentar esse yield sobe. E BB Seguridade, que também ficou bastante de lado enquanto o caixa subiu pra caramba, e vai entregar em 2024, só nesse ano, mais de 10% de yield também. E frente ao preço teto que eu tenho, as minhas contas, e que na verdade é uma conta simplesmente histórica, então não tô nem projetando nada, tô fazendo um preço teto médio histórico pra BB Seguridade, de 37. Ou seja, de 32 e pouquinho para 37 existe margem de segurança. Onde que eu vou aportar? Qual que seria o aporte mais óbvio? Eu sigo essa racionalidade. Onde tem mais margem,
e onde o yield é maior também para o ano corrente. Eu tento concentrar meus aportes assim. O ano corrente, o yield é grande e eu tenho margem de segurança. Essas duas na minha planilha estão me apontando lá que seriam os aportes mais óbvios. Então, hoje eu fiz aporte em Banco do Brasil. Semana passada acabei fazendo em Banco do Brasil também. Recentemente fiz em BB Seguridade. Então essas são as duas posições que eu acho hoje que o pessoal pode... Mais óbvio para comprar. É mais óbvio, na minha visão. Muito óbvio. Porque te entrega bom dividendo, é de bom setor e tem margem de segurança. E o pessoal fala, pô, mas Bruno, e o risco? O risco todo ele está embutido quando você calcula o preço-teto. Então, quando eu calculo o preço, por isso que eu falo que o meu preço-teto ele é conservador por conta de risco, mas eu fico muito à vontade de comprar quando a ação está abaixo desse meu cálculo. E você segue mais ou menos a estratégia do Décio Bazin, que é 6% ali de dividendos? Então, normalmente eu faço os cálculos com 6%, mas algumas empresas, como eu quero ser um pouco mais conservador ainda, eu acabo colocando 8%, ou às vezes, quiçá até 12%. O cálculo que eu fiz para Petro, eu até coloquei 12%. Por quê? Porque eu queria ver se realmente onde que Petrobras seria uma oportunidade muito óbvia para comprar. E esse 12, na verdade, eu tentando embutir, assim, um risco que é imensurável. Tipo, o que o governo pode fazer com Petrobras? Puta, ninguém sabe. Aí eu falo, tá, então beleza, deixa eu estipular 12, que aí 12%, o preço teto para me pagar 12% de yield para os próximos 3 anos, porra, tem que ser super conservador. Aí se Petrobras chegar nesse preço, aí eu acho que faz sentido olhar, entendeu? E aí eu coloco 8 para Eletrobras também, por exemplo, que eu fiz recentemente o cálculo de preço teto, então fiz com 8 para tentar ser mais conservador também. E aí, de novo, eu vou olhando para o mercado e com base nesse conservadorismo que eu tenho, eu fico muito à vontade de comprar. Você vai encontrando ali as empresas, As empresas e, cara, eu aporto assim, de olho fechado. E você só investe para receber dividendos? Eu diria que majoritariamente é só pro recebimento de dividendos, porque grande parte da grana tá no Brasil hoje, eu tô concentrando muito dos aportes, mas eu também invisto lá fora. Então, por exemplo, o Barça não investe lá fora, ele fala que todas as oportunidades estão aqui. Isso é uma coisa que eu discordo, por exemplo, da estratégia dele. Eu acho importantíssimo diversificação, especialmente diversificação geográfica. Então, eu tenho grana nos Estados Unidos, entendo quem não queira ter, também cada um faz o que bem entender, mas eu acho legal ter a grana lá, primeiro, uma questão de risco, país mesmo, então você diversifica, coloca a grana lá fora. E outra, lá, aí sim você tem a oportunidade, se você quiser se expor à tecnologia, a uma putas inovações que é imensurável de projetar quanto que a empresa vai dar. Aqui no Brasil você não tem isso. O que é a empresa de tecnologia aqui? Positivo? Então, positivo. Porra, como é que você prefere Mostra investir? Mostra aí seu celular da positivo. Né? Positivo ou Apple, por exemplo? Positivo ou Microsoft? Positivo ou Nvidia? Você percebe que... Exato. Você percebe que tem uma disparidade muito grande. Não xingando essas empresas. Cada um faz o que tá fazendo. Mas lá fora, se você quiser se expor a crescimentos exponenciais, eu diria, eu prefiro me expor a esse tipo de empresa lá fora. E que, por consequência, acaba não pagando dividendo. Então eu faço essas duas coisas. Eu dou mais enfoque no canal aqui no Brasil, mas também tem minha grana lá fora e mas, Bruno, lá fora, assim... É muito... Mas lá você faz stock picking também? Ou você investe então, assim em ETFs? Lá ETFs de setores? Lá é... Eu sou bem adepto, acho que o Holder já veio aqui, né? Já. Então, eu sou bem adepto do que ele acaba divulgando no canal dele também. Isso, inclusive, na época da faculdade, eu li bastante sobre a teoria dos mercados eficientes, né? E ele fala muito disso, o Holder. É um cara que eu gosto bastante nesse sentido. A mesma filosofia quando eu invisto lá fora, eu também penso nesse sentido. Basicamente, o que ele diz é que com o mercado tendendo à eficiência, praticamente o preço que você está comprando não importa, porque o preço de tela é o preço justo da empresa, resumidamente falando. E aí aí tem algumas coisas além desse estudo que nos diz, se o mercado tende a ser quase 100% eficiente em todo momento, fica cada vez mais custoso e mais difícil você gerar alfa, que é você ganhar do mercado. Ou seja, o trabalho do gestor ele é muito mais complicado. E na maioria das vezes, tem até um estudo que mostra isso, quem faz o stock picking acaba não conseguindo bater o S&P 500, que é o principal índice ali. Ou acaba ficando igual, ou às vezes um pouquinho abaixo, ou às vezes um pouquinho acima, mas que não justifica o custo que você está tendo para fazer aquilo. Né? De trabalho, de tempo, até mesmo pagando um gestor para fazer. E aí, o que eu faço lá fora? Eu tenho algumas ações específicas, mas é simplesmente porque eu quero adicionar peso nelas dentro de um índice que eu estou me expondo. Entendi. Então, por exemplo, eu invisto lá em VOO, que é um ETF que replica S&P 500, tem um ETF só de empresas ligadas a gaming/tecnologia, e aí, de novo, acaba se sobrepondo, porque você tem NVIDIA nos dois, por exemplo, e eu tenho também posição em NVIDIA. Ou seja, é só uma forma de eu conseguir aumentar a exposição que eu tenho nessa específica empresa dentro do índice, mas a grande parte da grana está via índice, justamente por essas razões que eu acabei comentando.
Entendi. Não, faz sentido mesmo isso daí. Mas é muito complicado, né? Tem várias teorias aí. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.